Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nada se parece tanto com um verdadeiro profeta como um falso profeta. As ideologias que nos afastam da opção fundamental pelo reino e sua justiça são cheias de fascismo e sempre trazem a aparência de humanidade e até mesmo de fé. Só podemos perceber a sua falsidade através daquilo que elas produzem na sociedade. A cobiça é a sede de poder que levam à exploração e opressão. O Evangelho de hoje nos traz essas aparências. A aparência muitas das vezes engana. E se nós julgarmos uma pessoa pela aparência, muitas das vezes nós vamos acabar nos dando por errado. Se nós acabarmos de julgar a pessoa pela maneira como ela se comporta, pela maneira como ela é e pelo jeito das coisas que ela faz, nós vamos se comportar de uma maneira errada. É isso que Jesus quer nos trazer no Evangelho de hoje. Muitas vezes a gente julga a pessoa com aquilo que ela faz, quando na verdade nós devemos julgar a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela faz. É diferente. Nós não devemos julgar as pessoas pelas ações, mas sim pela consciência da pessoa. E é aí que eu digo, muitas das vezes nós devemos entrar no coração da pessoa para entender o motivo real destas ações. E aí nós vamos entender se o problema é psicológico, físico, humano, espiritual, se é alguma coisa que machucou o coração daquela pessoa e por isso ela se comporta daquela maneira. É exatamente isso que Jesus quer nos retratar no Evangelho de hoje. E ele inicia com um ponto muito interessante. Cuidado com os falsos profetas. Vejam que a explicação exatamente diz isso. Somente uma pessoa que se assemelha ao profeta verdadeiro. Esta é o falso profeta. Porque ele consegue se assemelhar ao profeta em todos os pontos. Mas ele diz aquilo sem dizer de uma forma viva. Uma pessoa que diz palavras de Deus, que diz as palavras do Senhor, diz palavras vivas, que ficam no coração de outra pessoa, que a pessoa nunca mais esquece, que aquele que escutou nunca mais vai esquecer aquilo que foi falado. Um falso profeta fala em vão, fala para as paredes. É como você falar e ninguém escutar e ninguém entender. Este é um exemplo verdadeiro de falso profeta. Mas não é pessoas que a gente escuta por aí e que falam coisas bonitas, mas que nós não entendemos. Isso é diferente. Isso são pessoas que não conseguiram se expressar de maneira adequada. Todos nós temos esses problemas de vez em quando. O problema é quando a pessoa começa a se expressar de uma maneira incompreensível, em que Deus diz uma coisa e essa pessoa diz outra. Por exemplo, nós não podemos ir contra o legado do Papa atual, do Papa Leão XIV. Nós devemos seguir e ter obediência a ele. Porque é ele quem rege a igreja. É ele quem guia a igreja. É ele enviado por Deus para guiar a igreja. Enviado por Jesus para guiar a igreja. Sucessor de Pedro. Todo aquele que vai contra ao legado dele
Não quer dizer que ele está fora da igreja, mas ele automaticamente se expulsa da igreja. Porque nós seguimos ao Papa, que segue o legado que Jesus deixou. Todos nós temos este senso comum. Seguimos a uma pessoa. Quando nós vamos contra ao Papa, quando nós vamos contra o nosso bispo, quando nós vamos contra aquele que nos rege, nós estamos indo contra aquilo que foi falado por Jesus e por Deus. E muitas das vezes nós se distanciamos das missões que Deus quer na nossa vida. Ah, mas o Papa e o bispo, o padre, eles sempre vão acertar? Claro que não. Nós somos falhos. É isso que diferencia nós, humanos, de Deus. Porém, nós precisamos de apoio de outras pessoas. É por isso que o Papa não está lá sozinho e não coloca as leis sozinho. Os cardeais estão junto com ele. É por isso que o bispo não está lá sozinho. Não coloca as leis sozinho. Os padres estão junto com ele. É por isso que o pároco da nossa paróquia não está sozinho colocando as leis. Nós, fiéis que estamos naquela igreja, ajudamos a ele. É aí que vem a diferença entre ajuda e missão. A pessoa rege a missão, mas ela precisa da ajuda dos outros. Uma pessoa que se diz ser um profeta, que se diz ser um missionário, que se diz ser um guia de uma certa religião, mas que não segue os costumes propostos, não é, na verdade, um enviado por Deus. Aquele que não segue aquelas certas doutrinas não é um enviado por Deus, porque está indo fora daquilo que Deus colocou para o caminho. Este é o primeiro ponto do Evangelho de hoje. E, resumidamente, para ficar mais compreensível para todos, para aceitarmos a missão de Jesus na nossa vida, eu, como pessoa, na minha humanidade, preciso realizar aquilo que o Senhor me propôs, aquilo que Deus pediu para mim fazer. E não é nada mais, nada menos que isso. É fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. E pronto. Eu devo cumprir aquilo que Deus me propôs. E Deus nos fala, o Espírito Santo nos fala através das coisas do mundo. Nós precisamos pegar aquilo que o mundo nos fala. Nós precisamos pegar aquilo que é as mensagens soltas, vagas, que Deus nos traz através do mundo. Às vezes um evangelho, uma meditação do diário, um terço. É por estes gestos que Jesus quer nos tratar e nos falar aquilo que nós devemos seguir e aquelas ações que nós devemos praticar. E aí nós vamos para o segundo ponto do Evangelho de hoje. Não há ação sem reação. Para que eu pratique uma ação, eu preciso que algo que tenha efeito na minha vida, tenha causado um efeito na minha vida, tenha feito uma reação e eu pratique uma ação contra aquela reação. Um exemplo muito claro de ação. A pia está lotada de louça. Qual que é a reação que você tem? O espanto. Nossa, quanta louça, quanta sujeira, quanta coisa que está ali, que pia mal lavada. Qual é a ação que você vai fazer? Lavar a louça. Quer dizer, para os que forem mais esforçados, né? Mas é assim que nós praticamos na nossa vida. Enquanto eu não tenho uma reação do Espírito Santo no meu coração, isto é, enquanto eu não deixo o meu coração de portas abertas para que o Espírito Santo entre na minha vida, não vai ter ação nenhuma transformadora. Pode até ter uma ação, mas não será transformadora o suficiente
capaz de mudar uma pessoa. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo entre e provoque em nós esse chacoalho, essa reação, para que nós agimos e façamos a ação transformadora. E aí nós chegamos no terceiro e último ponto do Evangelho de hoje. Para toda a reação, para toda a ação, precisa-se sempre da confiança em Deus. Para toda a ação, precisa sempre da confiança em Deus. E a recompensa que vai vir dessa confiança em Deus é o amor dele. Veja bem, Jesus não trata os melhores frutos. Jesus não diz aqui, a árvore que der mais frutos vai ser eleita a melhor árvore. Mas ele diz somente, toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no inferno. Somente isso. Ou seja, Jesus não está preocupado com a quantidade de frutos, a quantidade de recompensas que você vai dar para o coração dele. Jesus está preocupado com uma coisa muito interessante. Se nós vamos ou não dar recompensa para o coração de Jesus. É aí que vem o nosso dom. Muitas das vezes a gente faz tanto, a gente se esforça tanto, a gente se deixa tão exausto. E a gente acaba que não escuta a voz de Deus. Às vezes o que Deus quer não é aquilo que você está fazendo, é outra coisa. Às vezes a missão que Deus quer não é essa que você está fazendo, é outra coisa. E aí a partir do momento em que você para, escuta a voz de Deus e retoma as suas atividades, e é por isso o ponto mais importante de nós pararmos, de nós termos umas férias, de nós termos um descanso, porque daí a gente para, escuta a voz de Deus e continua a nossa missão. É por isso que nós devemos parar. Porque se nós paramos, escutamos a voz de Deus, continuamos a nossa missão, tudo vai se encaixando. Não vai ficando mais fácil. Muito pelo contrário. Vai aparecer mais dificuldades. Porém, se aparecer dificuldade, pode ter certeza que você está no caminho certo. Quem lembra do diário de ontem? Se aparecer dificuldade, é para comprovar que esta obra é de Deus. Deus quer que nós produzamos bons frutos. Mas para nós produzirmos esses frutos, nós precisamos confiar na obra-prima de Deus, na obra que Deus quer fazer na nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.